Bem-vindo, queridos, a mais um vídeo da nossa EB Digital, Escola Bíblica Digital, que é elaborada para as igrejas batistas de Palmitos e Riqueza e da nossa congregação em Cambucica. Esse é o segundo vídeo, nós temos o primeiro, que mostra como fazer o nosso testemunho de uma forma prática, rápida e correta, né? Agora nós vamos fazer um estudo sobre o nosso texto, Mateus 28, 18 ou 20, nos dando a noção de como devemos discipular, né? Manter o testemunho e discipular, né? Esse discípulo novo de Cristo Jesus, que muitas vezes está ali nos acompanhando. Vamos ver, queridos. Vamos começar o primeiro passo. Lembre-se, a autoridade e o poder para você evangelizar é do Senhor Jesus Cristo. A palavra mesmo diz em Mateus 28 que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus declara isso. E daí ele faz aquele portanto. Então agora ele está dando uma conclusão. Se foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, agora vão, ide, né, como está ali, como a gente ensinou no primeiro vídeo, e façam discípulos de todas as nações. Então o Senhor nos deu uma ordem, nos comissionou, certo? Então ele tem todo o poder. É ele, através do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, que nem eu botei ali, convence o pecador dos seus pecados, da justiça e do juízo. A palavra de Deus nos diz isso em João 16, 8, 15. Não é você, como diz o ponto 2. Não são seus argumentos, e sim a palavra de Deus que fará a obra. Então não adianta você, eu tenho um método, eu tenho isso. Não, querido. Você tem que ter, como diz o ponto 3, oração. Ore, ore sem cessar ali, certo? Para você não atrapalhar o processo. Ore antes, durante e depois. Que ele cresça e eu diminua, como disse João. Que tu possa confiar em Deus naquele momento que tu estás falando, que o Senhor irá colocar as palavras certas na tua boca, desde que tu esteja sim em oração, ligado, sensível ao Espírito Santo de Deus. Então se lembre, não há um método correto, não há uma formação, só pastor, não, querido. Deus quer usar você. Deus te chamou para você fazer esse trabalho de evangelização. E são para todos, queridos. Todos nós. Amém? Bom, o segundo passo, tenha relacionamentos intencionais. Ok? Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso significa que aonde nós formos, como falamos na primeira vez, devemos fazer discípulos. Vá atrás das pessoas. Não fique preso dentro de quatro paredes. A igreja é um lugar de comunhão, de treinamento. A igreja é um lugar onde Deus, através dos relacionamentos, vai nos moldando, vai nos lixando, vai nos santificando. E isso ele faz na vida também com todos os relacionamentos. Mas nós não podemos ficar presos dentro da igreja. A igreja, nós não podemos transformar a igreja num pedacinho do céu, onde os cultos são, né? Não, os cultos são evangelísticos, os cultos são para glorificar a Deus, os cultos são para o serviço ao Senhor, né? Então agora vá atrás das pessoas com intenção. E aqui, ó, busque conhecê-las, certo? Crie pontes, amizades com elas, né? Ore com elas e por elas. Uma coisa muito importante aqui é que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, com as amizades do mundo. Muitas vezes, se você vai para fazer amizades com pessoas que são do mundo, e o mundo, eu digo, nessa sociedade corrupta, tá? Essa sociedade que valoriza as coisas que Deus não aprova. Por isso, da intencionalidade. A intencionalidade vai nos dar a capacidade de entender e evitar as coisas que o Senhor quer. Nós estamos numa missão. Nossa missão é levar a palavra àqueles que são nossos amigos, aos nossos parentes. Então, quando a gente tem essa intenção, nós temos a capacidade de discernir e fazer aquilo que Deus se agrada, mesmo nos relacionamentos, né? Que a gente diz ali entre luz e trevas. Então,
É um relacionamento intencional para levar o Senhor Jesus para salgar aonde nós formos, para sermos luz no meio das trevas. Então você mantém a sua característica de cristão, seus princípios de cristão, andando aonde estiver. Certo, querido? Então seja um canal de amor para Deus. Vamos parar com esse negócio de pregar, algumas vezes até pode ser necessário, eu compreendo isso. Ah, tu vai para o inferno. Irmãos, a gente atrai mais com mel do que com fel. Fale do amor de Jesus. Faça aos outros o que você quer para você. Você não quer ser amado por Cristo Jesus? Você não quer ser entendido, perdoado, transformado? Mostre isso. Mostre o amor de Jesus, né? Então, seja um canal da bênção do amor de Jesus. Outra coisa muito importante, não se intrometa na vida dos outros. Não trate aquilo que você não foi chamado a falar. Tenha respeito. Lembre-se que você deve fazer ao outro o que você quer para você. A regra de ouro, certo? Você é um discipulador? Ok. Se mantenha como discipulador, falando da palavra de Deus, orientando, mas você não é dono daquela vida. Aquela vida pertence a Cristo Jesus. Aquele discípulo é de Cristo Jesus, certo? Nós vamos falar mais adiante que nós geramos nas vidas a crescimento, maturidade, independência. Não permita que o seu discípulo seja dependente de você. Terceiro passo, fazer discípulos. Façam discípulos. Não são relacionamentos temporários. Aqui a gente começa dizendo que o discípulo é mais do que um amigo, é um filho na fé. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que orar, você tem que conhecer e se dar a conhecer o seu discípulo. Né? O seu discípulo vai conhecer, seu discípulo entre aspas, porque é discípulo de Cristo Jesus. Mas ele vai conhecer a sua vida. Então ensine ele o que você vive e mostre para ele as suas dificuldades. Ore junto com ele, peça para ele orar por você sobre as suas dificuldades, as suas lutas, os seus pecados. Mostre para ele que você é um ser humano e está no mesmo caminho que ele, só que há mais tempo, e que você pode transmitir para ele essa confiança de não ser um hipócrita e mentiroso, né? Então, se mostre como você é. Não vista uma máscara, né? Mostre a obra de Deus na sua vida, né? Mostraremos com a nossa vida o que falamos. É bem isso aí. Não seja hipócrita. Você vive, você mostra. Tem dificuldade? Mostra as dificuldades. Ó, estou lutando. Ora comigo, me ajuda, né? Muitas vezes pagaremos o preço de amarmos sem sermos amados. Isso é uma realidade. Em algum momento do discipulado, alguns se afastam e tu te sente traído. Perdi tempo. Não, querido. Se lembre o que o Senhor Deus fez com Israel e se lembre o que Jesus fez por nós. Nós o rejeitamos, nós o crucificamos, nós escolhemos o pecado e assim mesmo ele veio atrás de nós, ele nos salvou, ele nos regenerou. Então, querido, nós temos que perdoar 70 vezes 7. Não desista, não desista, certo? Permaneça no amor de Cristo aí, certo? Vamos investir no nosso discípulo ao ponto de não sermos mais necessários em sua vida. Nós não queremos gerar dependência das pessoas. Nós não queremos ser um oráculo. Eu preciso de alguma coisa, vou lá no pastor. Eu preciso de uma oração, quero que o pastor ore por mim porque ele tem poder. Minha filha está precisando de uma oração, vou lá pedir para o pastor. Não, queridos. Nós somos iguais diante de Deus. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, tu tem. A mesma coisa, então nós vamos gerar discípulos maduros, maduros na fé, certo? Não gere pessoas imaturas. Não permita que isso aconteça na sua vida com seus discípulos, porque você pode cair. Discipulador, atenção. Se você se achar especial, se você se achar a bênção para a vida do seu discípulo, cuidado. Aquele que está de pé, cuide para não cair. A vaidade, o orgulho, a soberba, a visão errada de você mesmo pode te levar à ruína. Se lembre do pecado de Satanás, né? Só o Senhor pode fazer toda e qualquer coisa. É o Senhor que ordena, é o Senhor que dá a bênção, é o Senhor que nos constrange, é o Senhor que faz tudo em nós. Nós somos servos, instrumentos de Deus para a sua vontade. Amém?
tenha humildade. Nosso discípulo deve fazer mais discípulos, fará mais discípulos. Você quer ver aí, mais uma vez, eu ressalto que cada vez que eu falo nosso discípulo, mas eu tenho a consciência que o discípulo é de Cristo, como eu sou discípulo de Cristo, aquele que eu estou treinando é discípulo de Cristo, tá, queridos? Me perdoem que isso é um vício de linguagem. Esse discípulo deve fazer mais discípulos. Você vai ver o fruto do seu trabalho quando a pessoa que você está treinando, esse discípulo de Cristo, produzir mais discípulos. Aí você vai ter netos na fé, você vai ficar extremamente feliz, vai ver, olha, glória a Deus que ele amadureceu, porque só quem é maduro, pelo menos é esse o nosso pensamento, é essa a lógica, reproduz. Então você gerou uma pessoa madura e que pode se reproduzir, gerando mais discípulos. Glória a Deus por isso. E o último passo aqui, amados, congregados e ensinados. Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Não haverá limites, irmãos. Não teremos preconceito racial, de gênero, não teremos preconceitos religiosos, não. A palavra do Senhor tem que avançar sobre o mundo. Vou abrir aspas agora. Homem discipula homem. Mulher discipula mulher. Não é permitido, vou usar esse termo, tá? Não é permitido ou não é de bom tom ou moralmente ético um homem discipular uma mulher, pelo menos sozinho. Se ele estiver um pastor ou um casal discipular uma moça, tudo bem. Mas um homem sozinho com uma mulher não é bom, certo? Por quê? O pecado pode entrar no meio. Muitas vezes há uma confusão de sentimentos, há um dividir ali, há um conhecer a vida ali que vai gerar uma intimidade. Então, cuide-se. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Eu, em especial, eu não visito mulheres sozinhas, né? Se eu chego numa casa, fazer uma visita para um casal, e a mulher ainda está sozinha, eu espero o marido chegar para entrar. É uma conduta minha, por quê? Fugir da aparência do mal. Então a gente não faz isso. Eu não discipulo nenhuma moça ou uma mulher casada sozinha. Sempre com a minha esposa, né? E de preferência eu gosto de fazer quando a senhora é casada, fazer com um casal, né? Dependendo se o marido também é cristão. Então tome cuidado. Nós não temos preconceito, mas nós temos cuidados. Nós somos prudentes, né? Nós temos essa prudência. Somos simples, mas prudentes, ok? O batismo não é o fim do processo. Certo? Agora o rapaz estava discipulando ali, você batizou, segue. Não, agora começa o momento que você vai fazer isso aí, ó. Ensinar ele a obedecer a Deus. O que é obedecer a Deus? É amar a Deus. Agora tu vai ensinar o teu discípulo a amar a Deus. Tu vai mostrar na tua vida ali como tu ama a Deus e como deve ser amado através da palavra de Deus, né? E não apenas falando. Tu vai fazer o seguinte, tu vai ensiná-lo como fazer. Tu vai fazer uma vez com ele e outra vez tu vai acompanhar ele quando ele fizer. Aí ele vai ter todo o processo. Ele sabe como, ele viu tu fazer e ele fez junto contigo para ter segurança. Ou passamos sabedoria para ele, passamos vida na vida e agora ele pode chegar a uma maturidade de também ensinar isso a outros. Aleluia! O processo segue para sempre. Com um, depois outro, né? Uma coisa é bom, não tenhamos discípulos do Senhor para sempre. Assim como os filhos saem de casa, claro que a gente vai nos alegrar com os frutos, mas também eles devem crescer e ter seus próprios núcleos de discipulado, discipulando outras pessoas e assim por diante, né? Se lembrem, não sejam oráculos, né? Só o Senhor faz as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.